como gestor, eu posso colaborar, seja com inovações, seja com alguma criatividade de toda a equipe de vocês, juízes auxiliares, servidores, colegas magistrados, para alcançar esse objetivo. Uma das coisas que me alegrava era fazer aquele tanto de audiências previdenciárias num dia e já assim, ver o sorriso, a satisfação daquele senhor, daquela senhorinha que saía com a aposentadoria garantida. Eu tirei muitos e muitos elementos daquele período na ouvidoria para a fase seguinte da minha carreira aqui no tribunal, que foi a gestão, está sendo a gestão. Eu queria te falar de um projeto que já tem 10 anos, que é o Projeto Acelerado. E ele aconteceu em 2013 com a ideia do desembargador Carlos França e na época de um juiz da cidade de Presidência, o Dr. Carlos Magno, que criaram esse programa Acelerar em 2013. E esse programa Acelerar existia um núcleo, que era o núcleo previdenciário, que hoje é o responsável pela realização dessas audiências. Eu queria saber se quando da gestação o senhor já tinha noção do tamanho que esse projeto poderia tomar, porque hoje a gente pode dizer que no estado de Goiás, 80 mil beneficiários do INSS hoje recebem seu benefício graças a essa ideia que foi feita lá em 2013 e foram pagos aproximadamente, durante esse período, quase 800 milhões de reais em benefícios dessas pessoas. Gostaria de entender como o senhor, naquele momento, pensou nisso, nessas pessoas e que são pessoas vulneráveis, e se o senhor tinha a ideia da dimensão que isso poderia tomar. Eu sempre fui muito preocupado com as dificuldades do povo, dos jurisdicionados. E a nossa atuação pode amenizar um pouco essas dificuldades, esses obstáculos. Quando teve aquela discussão inicial, um início mais quantitativo menor, né, um início mais restrito, mas a ideia era essa, nós tínhamos que fazer alguma coisa nessa linha para atender as pessoas que necessitavam e pessoas que já estavam numa faixa etária da vida que não tem condições muito de enfrentar o dia a dia numa fazenda para trabalhar, do sol a sol, o simples pesado. Então, com o Carlos Magno na época, e na época também, né, o Reinaldo, seu concurso foi em que ano, Reinaldo? 2008. 2008, né? E você participou praticamente desde o início desse trabalho, né? Você na época já tinha uns 5 anos de carreira e nós avançamos muito e hoje, por coincidência, está sob a sua coordenadoria aqui, atingir esse tanto de pessoas que necessitam. Quando eu fui juiz em Varjão, uma das coisas que me alegrava era fazer aquele tanto de audiências previdenciárias num dia e já ver o sorriso, a satisfação daquele senhor, daquela senhorinha que saía com a aposentadoria garantida. Isso aqui para mim eu ganhar por dia, porque nós sabemos da dificuldade. Eu sou do interior, eu sei a diferença que faz na vida de uma pessoa, de um senhor, de uma senhora idosa, um salário mínimo. Nós sabemos disso. E isso numa região, num município, isso movimenta a economia. Eu agradeço muito a todos os colegas magistrados que participam desse programa, dessas audiências, os servidores, os advogados, né, que colaboram, o INSS que colabora, a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, a Advocacia Geral da União, melhor dizendo, que colabora com esse programa. Então, o Judiciário tem esse papel de atuar e fomentar ações para atender aqueles menos favorecidos. Por exemplo, essas aposentadorias, se a gente for analisar, nós estamos, não é da competência da Justiça Estadual,
seria da federal, porque a Constituição. Por que a Constituição falou, olha, a Justiça Estadual pode fazer essas audiências, pode conceder essas aposentadorias, ou analisar esses pedidos? Porque a Justiça Estadual está mais próxima do povo, mais próximo do cidadão. Exatamente, no estado todo, no país inteiro, nós estamos presentes. Então, eu fico muito feliz e faço realmente assim, sempre um apelo para os colegas, aqueles que possam participar e nos ajudar, para que compareçam, se disponham a participar desses eventos ou dessas versões do Acelerar Previdenciário, tão bem coordenado pelo Dr. Reinaldo. Como a função que o senhor exerceu como ouvidor do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, contribuiu para que o senhor chegasse mais preparado à presidência? Porque foi uma carga que deu para notar na época que o senhor era um ouvidor com uma atuação muito proativa, né, especialmente na época da pandemia. Como foi para o senhor aquele momento? O seguinte, Reinaldo, assim, é um conjunto de experiências, é um conjunto de ações que faz com que seja um grande magistrado, um juiz pode ser um grande magistrado, ou que um magistrado ou um desembargador possa se sair bem ou levar adiante com certo êxito uma gestão do tribunal. Porque todos nós, na hora que chegamos na presidência, nós já temos uma história com o Poder Judiciário. Mas, logicamente, tem experiências mais recentes que podem ajudar ao presidente do tribunal na sua gestão. E eu tive esta atuação mais recente, antes de eu ser presidente, na ouvidoria do tribunal, na época da gestão do desembargador Walter. Eu já tinha estado na ouvidoria na gestão do desembargador Belmiro, lá atrás. Então, mas essa segunda passagem pela ouvidoria coincidiu com uma época muito dura, né, para nós todos, da pandemia, o início da pandemia, no ano de 2020. E o desembargador Walter me delegou algumas ações para que eu pudesse atuar e ajudá-lo na gestão, como ouvidor. Então, seja ouvindo advogados, ouvindo as agruras, as reclamações da sociedade, vendo o que outros tribunais estavam fazendo naquele momento de pandemia, o que outros órgãos públicos, ou vendo aqueles que não faziam, que pecavam por omissão no Brasil, nós fomos tirando ensinamentos das ações e das omissões que alguns do setor público incorriam. E isto, logicamente, esse conhecimento que a ouvidoria, que aquela atuação na ouvidoria me deu naquela época, me ajudou na gestão. Porque eu passei a conhecer mais o Tribunal de Justiça. Eu tirei muitos e muitos elementos daquele período na ouvidoria para a fase seguinte da minha carreira no tribunal, que foi a gestão, que está sendo a gestão. Então, na presidência do Tribunal de Justiça, quando o senhor deixa a função jurisdicional e assume a função administrativa mais elevada, o senhor leva o Tribunal de Justiça do zero, que não recebemos nenhuma premiação do CNJ, ao diamante. Eu gostaria que o senhor dissesse como foi esse caminho, se ele foi muito tormentoso, se houve um engajamento muito grande dos colegas magistrados, dos servidores. O meu foco, desde quando eu entrei na magistratura, é esse.
E não seria diferente na gestão do tribunal. É claro que aqui eu não posso sentenciar, não posso proferir voto, mas como gestor, eu posso colaborar, seja com inovações, seja com alguma criatividade de toda a equipe, de vocês, juízes auxiliares, servidores, colegas magistrados, para alcançar esse objetivo. Então, e esse premiação pelo CNJ, o ano passado, no ano 21, melhor dizendo, prata, saindo do zero para prata. Depois, no 22, já chegamos ao diamante. Foi fruto, essa premiação, de uma dedicação muito forte de toda a equipe, né, dos juízes auxiliares, dos diretores, da secretária executiva, secretária geral e dos magistrados de primeiro e segundo graus e dos servidores também desses 2 graus de jurisdição e das áreas meios, né, dos diretores de informática, de TI, de administrativo, diretor-geral, RH, etc. Então, e judiciário também. Então, essa premiação vem demonstrar que vale a pena pegar para fazer. Vale a pena trabalhar, os resultados vão aparecer. Então, não que antes da nossa gestão, os juízes de Goiás, os magistrados, não trabalhassem muito, trabalhavam-se muito, já trabalhavam-se muito, produzia-se muito. Mas nessa gestão, talvez, o diferencial é que conseguimos ordenar tudo isso. Então, eu fico muito feliz porque estamos conseguindo aqui, no Tribunal de Justiça, hoje, no primeiro e segundo grau, uma respeitabilidade muito grande no cenário nacional. Quando nós vamos aos encontros de presidentes, nós notamos isso. Notamos daquela primeira vez que eu participei, no ano de 21, no começo, para hoje, inclusive, né, a mudança de patamar que o nosso tribunal alcançou. E isso é fruto da atuação de cada um de nós. Não existe um isolado, é cada um dos magistrados e servidores desse Poder Judiciário. E quem ganha é a sociedade, o destinatário do nosso trabalho sempre. E aí, doutor Reinaldo, essas inovações todos os projetos, todas as buscas com criatividade para superar uma dificuldade, ela tem sempre o foco de chegar no cidadão, de chegar ao resultado no cidadão, na pessoa, no nosso jurisdicionado, atender bem o advogado, o promotor, as partes, e também nós, como gestor, olhar os interesses dos magistrados e servidores, oferecer estrutura de trabalho, olhar as suas postulações com atenção, com toda consideração. Então, eu fico muito feliz pelo patamar, pelo nível do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Chegou hoje, tenho certeza que todos os magistrados e todos os servidores apreciam esse momento que nós estamos vivendo. É claro que nunca é fim da nossa atuação, sempre precisa-se mais. E depois que chega no patamar deste, para manter-se nesse patamar é sempre mais complicado. Então é redobrada a cobrança, a nossa atuação, etc. Mas essa experiência que nós estamos tendo aqui, junto com todo o Tribunal de Justiça, junto com os desembargadores, junto com os juízes de primeiro grau, os servidores, é uma experiência única. Única no sentido de que está demonstrado que a atuação conjunta na mesma direção de todos faz o sucesso da empreitada acontecer. E vamos seguir em frente com o apoio de todos os colegas desembargadores, dos juízes de primeiro e segundo grau, da toda a minha equipe, os juízes auxiliares, os diretores. E então eu agradeço muito esse momento, essa oportunidade de estar nesse momento, e chegamos aqui, nesse momento, com uma criatividade alta. Por que nós estamos aqui hoje? Nós só estamos aqui porque teve uma possibilidade de uma inovação por parte do Dr. Reinaldo. Isso é importante.
E isso faz a diferença. E em todas as áreas, o Aldo na TI dando show lá na coordenação, a doutora Cirlei na sua área, tantos e tantos projetos, a doutora Marina agora sucedendo a doutora Jussara fez isso no primeiro mandato, agora a doutora Marina na sua pasta, olhando todos os requerimentos e postulações que chegam na presidência, e os servidores, cada um atuando com muita dedicação. Nós só não tem como não chegar bem o resultado, porque a dedicação e o trabalho é constante, o compromisso de todos. Eu me sinto assim, muito feliz, muito satisfeito de ver o compromisso de todos.